Graça e paz, Deus abençoe você poderosamente por estar participando desse momento tão especial, aonde Deus quer fazer parte da sua rotina. Diga para Ele, faça parte da minha rotina, Senhor, Ele quer fazer parte da sua rotina. E nessa nova série que nós vamos fazer essa semana, nós vamos falar sobre restauração familiar. Restauração familiar vai englobar você que é casado, nós vamos tratar a questão com a esposa, nós vamos tratar a questão com os filhos, nós vamos tratar a questão de você ver a restauração do seu pai, ver a restauração da sua família, ver a restauração dos seus irmãos e a restauração dos seus amigos. Então nós vamos ter histórias aqui, inclusive... Hoje eu vou começar com uma história maluca do algo que aconteceu. Vou usar uma palavra de Deus aqui na sua direção. E olha, vai ser fantástico. No final nós vamos orar. Coloque o nome de alguém especial para oração lá nos comentários. Enfim, prepara seu coração, porque hoje vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer aqui. Vamos ser rápido, porque é um devocional para o seu dia, para Deus fazer parte da rotina do seu dia, e você vai ter um dia que vai valer a pena, vai render o seu dia, vai ser extraordinário o que Deus vai fazer. A base que eu quero usar se encontra em Atos capítulo 16, versículo de número 31, e eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Olha que tremendo, olha que promessa de Deus, que Deus usou o apóstolo Paulo para falar para o carcereiro que ele e a casa dele seria salvo. Esse foi um dos versículos que impactou a minha vida. Esse foi um dos versículos que me deu fé e esperança para me mergulhar nesse caminho. E eu tenho certeza que vai encher você de fé e de esperança. Bom, quero contar aqui como foi que essa palavra, ela entrou dentro de mim e eu tomei posse dela para a minha vida e eu comecei a acreditar nessa palavra e ela começou a mudar a minha maneira de pensar e aí começou a mudar a minha maneira de agir e começou a acontecer milagres no meio da minha família. Você que gosta de história de milagres, você está no lugar certo. Então, eu fiquei sabendo, eu estava como um novo convertido. E naquele período querendo entender mais de Deus, querendo entender mais da fé, querendo entender mais sobre o reino de Deus, sobre as coisas de Deus, porque eu vim de um mundo que eu tinha um trailer de pastel, tocava em barzinho, muita bagunça, muito exagero, bebidas, droga, e era uma vida bagunçada, noivo, querendo casar, e eu amava a minha noiva, mas a gente não conseguia confiar um no outro. Estava muito bagunçado, não tinha credibilidade dentro de casa com meus pais, porque ficava dias fora, criava uma dificuldade de relacionamento, e aí eu descobri essa fé, que justamente quem entregava massa de pastel para mim, era um senhor que chamava Seu Luiz, eu nem sabia que ele era pastor, foi me evangelizando durante um ano, e quando eu cheguei na igreja eu fui impactado pela fé. Eu comecei a seguir, me batizei, e nesse período que eu estava muito sedento, mas entendendo o que Deus queria de mim, eu fui no encerramento de um seminário da família, inclusive para mim chegar naquele lugar, para você ter noção, eu tinha uma variante, que o banco dela estava solto em cima do assoalho, eu freava, tinha que segurar porque o banco vinha para frente, eu acelerava, o banco ia para trás, em cima da tampa do motor tinha um pedaço de madeira assim, redondo, e a fumaça entrava no carro e a bobina estava esquentando, e a cada 20 minutos eu tinha que pegar um pano molhado com uma garrafa de água, jogar no pano e esquentar para poder esfriar a bobina. E assim eu cheguei no congresso, parando, me perdendo, e a hora que eu cheguei lá, a palavra estava no final, já tinha perdido praticamente 60% do congresso, porque eu me perdi, só que a hora que eu cheguei lá, eu ouvi esse versículo: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aquilo lá entrou em mim como uma flecha que me deu uma esperança. Eu falei, mas será que é verdade, Deus? Aí o pregador disse, para confirmar que é verdade, eu vou chamar aqui o meu filho para vir tocar um louvor. E eu vou chamar a minha filha para também cantar junto esse louvor.
e eu vou chamar o meu pai, e era um senhor bem de idade, né, que ele também já tinha idade avançada, e foi pai, foi mãe. Quando eu vi aquele altar cheio de gente, me deu uma crise de choro, como que eu sentisse que aquela palavra fosse para minha vida. E ali eu comecei a criar uma esperança e ninguém conseguia fazer eu parar de chorar, porque eu falava, meu Deus, eu estou vendo minha família. Eu era o primeiro que conhecia a fé. Ninguém conhecia o evangelho, a palavra de Deus. A gente era simpatizante de algumas coisas, mas a gente não tinha uma fé alicerçada de seguir princípios e valores realmente como hoje a gente segue. E aí aconteceu algo extraordinário. Começaram a me abraçar e a hora que eu vi aquele casal de irmãos cantando, meu Deus do céu. Inclusive, depois você pode até procurar essa música, é a música Vem Desfrutar do Amor de Deus. Eu acho que é Família o nome dessa música, da Aline Barros, que fala assim, vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. E aí eu comecei a chorar, porque eu vi que realmente impactou meu coração. E ali começou a acontecer coisas extraordinárias. Então quero dedicar essa semana para contar histórias lindas de conversão, para que inspire você, para que você possa saber que o que Deus fez na minha vida vai fazer muito mais na sua, porque vai inspirar a tua fé. Inclusive, eu contei esse testemunho meu para um dono de um hotel onde eu fazia um culto lá com os funcionários dele, e ele ficou tão inspirado que ele fez um culto na chácara do pai dele e ganhou a família dele também inspirado por essa palavra. Então, pode ter certeza que essa palavra vai inspirar seu coração para você ver a sua família mergulhada na restauração que vem através da palavra, sua família restaurada, sua família abençoada, sua família unida, porque eu creio, porque eu vivo isso, tenho autoridade. Então, essa semana aqui, essa semana vai ser para estruturar a família dentro de casa, na convivência do casal, para estruturar a família de você que está noivo, que quer casar e quer dar certo, que já se frustrou muito, você que é noiva, que se frustrou no relacionamento e que está sozinho, que quer ter alguém para a tua vida, essa palavra vai gerar uma fé muito grande, uma expectativa muito grande. Você, jovem, que vê seus pais com alguma dificuldade e precisa ver uma restauração sobre eles também. E você que já é casado e quer ver seus filhos no caminho do Senhor, olha, vai ser tremendo o que Deus vai fazer essa semana. Então, priorize essa semana, faça parte dessa rotina, faça parte desse mover de Deus, porque o Espírito Santo vai te mover de uma maneira poderosa e extraordinária. Eu saí de lá cheio de esperança, cheio de fé, porque eu tomei posse de uma palavra que é essa palavra aqui, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Depois eu fui ver a história desse versículo, porque todo versículo tem uma história do contexto do que ele diz, né? E o contexto desse versículo aqui é incrível, que o carcereiro, ele estava cuidando de pessoas que estavam presas no cárcere, né? E quando era meia-noite, Paulo e Silas, que tinham sido presos e tinham sido torturados e tinham apanhado, eles estavam pendurados nas correntes, trancados em cadeias, e eles começavam a louvar o Senhor. No ápice das trevas, à meia-noite, eles cantavam louvores a Deus, eles não estavam murmurando. E ali, todas as cadeias se abriram, teve um terremoto, e o carcereiro, olhando aquele caos de todo mundo ali, com a possibilidade de fugir, ele pegou e ia se suicidar, pegou a sua espada e ia se suicidar. E o apóstolo Paulo disse, não temas. Ele falou, mas o que eu faço para mim ser salvo? Era salvo de tudo, ele estava desesperado. E ele falou assim, creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. E é tão interessante como que foi a salvação instantânea daquele carcereiro, que ele tomou posse, ninguém fugiu da cadeia ali, ele foi fechando a cadeia de novo, porque eram presos e ele não
que ele ia se complicar. Só que Paulo e Silas ele leva para casa dele. E ele percebe que Paulo e Silas eram homens de Deus, ele com uma autoridade grande, e ele passa pomada nas feridas das costas, da tortura, das chicotadas, passa pomada, ele passa um bálsamo nas costas de Paulo e Silas, e no meio da madrugada, os filhos e a esposa desse carcereiro, elas aceitam a Cristo e elas se batizam. Então, olha que história linda, comovente do que Deus pode fazer. Então, essa história vai te inspirar para que você viva uma história, porque eu vou te contar um segredo, não sei se você sabia, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro que ele ainda não terminou. Sabe por que ele não terminou? Porque é o livro do momento histórico que nós estamos vivendo hoje aqui na Terra, como corpo de Cristo, como a igreja de Cristo, com a autoridade, com os sinais, com os milagres. Então, você pode ser o coadjuvante da sua história, você pode mudar a tua história, você pode viver a continuidade do livro de Atos. É tempo de sinais, é tempo de milagres, é tempo de maravilhas. Eu tenho visto sinais, eu tenho visto milagres extraordinários de Deus, e eu sei que você que está ouvindo, você que está assistindo esse vídeo, vai movimentando o seu coração para viver milagres extraordinários de Deus sobre tua casa, sobre sua família, sobre seus filhos, sobre a tua esposa, sobre os teus parentes, sobre todos aqueles que estão à sua volta. E também tem testemunho até para amigos, porque tem pessoas que são mais chegadas que um irmão, não é verdade? E você fala, eu não tenho um irmão, mas eu tenho um amigo, eu não tenho um irmão. Tem essa história, vai alcançar também, vai ser uma semana de muitas histórias extraordinárias, histórias malucas. Inclusive, amanhã eu vou contar uma história para vocês que você vai ficar impactado. É uma história de como que foi que meu pai se converteu de uma maneira extraordinária, debaixo de uma palavra profética, um dia que o trailer meu foi pro pátio. Essa história é louca, é uma história louca de como que Deus fez algo extraordinário através de uma coisa, de um dia difícil. Você já teve um dia difícil? Seus dias difíceis vão se transformar em milagres quando você crê. Então é importante você não perder a história de amanhã, que vai motivar o seu coração a falar, meu Deus, o que é isso? Eu vou acreditar, eu vou crer. Você vai ver o milagre de Deus acontecendo na tua vida. Você acredita, você crê. Então, hoje, receba essa palavra, creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Está liberado esse decreto sobre tua vida, e eu quero dizer, minha família já é salva. Peraí, o que é ser salvo? Salvo é ser colocado num alto retiro, num monte, sem perigo. Não é só, eu vou ir para o céu, não. Ser salvo é você ver a restauração familiar. É você ver a restauração da saúde, é você ver a restauração financeira, é você ver a restauração do relacionamento, da convivência, porque Deus é um Deus pleno e completo, e Ele ama a prosperidade dos seus filhos. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Então se prepare para viver os melhores dias da sua vida. Essa semana vai impulsionar você, vai impulsionar a sua fé de uma maneira tão poderosa que você vai falar, meu Deus do céu, como tua palavra é poderosa, meu Deus, mudou minha expectativa e eu agora acredito, eu vou tomar posse e eu vou agir como quem acredita mesmo, porque o problema é que às vezes a gente ouve as palavras e até fala amém, mas realmente não nos comportamos como acreditamos. Tem aquela história de dois donos de fazenda, os dois oraram pedindo para que Deus enviasse chuva numa época de seca, e um dos dois, depois da oração, saiu semeando, e o outro não. Qual que acreditou? Aquele que saiu jogando a semente
Então precisa ter uma atitude de quem acredita. A atitude de quem acredita é aquele que declara, amém, eu tomo posse. Você que está assistindo isso daí e acredita, declara aí no vídeo, amém, eu tomo posse, porque a resposta tem que vir dos lábios, acreditando no coração será salvo. Está escrito lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, se credes no coração, confessando com os lábios, será salvo. Então, eu vou pensar que eu acredito só no meu coração. Não, declara aí, escreve aí, amém, eu acredito, eu creio, eu tomo posse, e você vai ver o que Deus vai fazer de milagre na sua família, você vai testemunhar aqui, eu quero ver a glória de Deus se manifestando sobre você, porque essa palavra, ela vem do coração de Deus para a tua vida. Então toma posse desse momento e você diga, faça parte da minha rotina, Deus. Faça parte da minha rotina, e Ele vai fazer parte da sua rotina. Começa um novo tempo agora sobre tua vida, aonde Deus vai fazer parte da sua rotina, e nos pequenos detalhes Ele vai se revelar, porque você está vivendo a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Então seja tomado pelo poder de Deus, seja revestido. Eu quero orar por você, blindando teu coração para que você consiga assistir essa série dessa semana. Cada dia vai ser para atacar uma área que o inimigo tem tentado destruir, e você vai ver a plenitude da bênção de Deus sobre tua família durante essa semana aqui. Então comece a priorizar esse momento, falar, Deus, eu quero que o Senhor faça parte da minha rotina, que eu vou viver o extraordinário de Deus, eu declaro, eu determino, em nome de Jesus, eu quero te abençoar, quero orar por você agora, e vamos lá, concentre seu coração, porque você vai ser abençoado. Pai, quero abençoar essa alma preciosa que o Senhor comprou com teu sangue, essa vida tão especial, repreendendo todos os dardos, toda a opressão, todo embaraço, todo engano, para que venha a plenitude da libertação, que venha a plenitude da bênção de Deus, que venha a plenitude do extraordinário de Deus. Põe anjos guerreiros acampando, ajude ela a não perder essa série, para que ela veja a família restaurada. Já nessa primeira palavra, ela já sinta uma renovação de fé, e que ela tenha determinação, e que ela não desista essa semana de estar completamente envolvida debaixo da bênção, para que a bênção seja plena sobre ela. Em nome de Jesus eu te abençoo teus dias, que hoje o céu esteja escancarado sobre tua vida, e que essa palavra gere uma fé sobrenatural e extraordinária sobre você, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. É isso aí. Agora você pode curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você não é inscrito, e compartilha para aquela pessoa que você quer ver a família dela restaurada, tá bom? Então tenha um dia maravilhoso, graça e paz.